A descoberta de que o universo está se expandindo é, sem dúvidas, uma das maiores revoluções da astronomia moderna. Tudo o que existe está lentamente se afastando porque o próprio tecido do universo cresce em todas as direções de forma contínua. Em um cenário assim, o esperado seria que galáxias, estrelas e aglomerados cósmicos ficassem cada vez mais separados, enquanto a gravidade perde sua influência em escalas gigantescas. Mas há algo intrigante acontecendo neste exato momento. Uma força invisível e pouco compreendida está nos atraindo a 2 milhões de quilômetros por hora. No vídeo de hoje você vai conhecer o chamado Grande Atrator, onde estamos sendo agora direcionados em direção a ele. Recado muito rápido antes do vídeo prosseguir. Você que está chegando agora aqui no Mistérios do Espaço, convido você a deixar a inscrição aqui embaixo. Assim que chegarmos no 1 milhão de inscritos aqui no YouTube, vamos lançar mais um balão estratosférico para a fronteira com o espaço, registrando a Terra lá de cima novamente. Pois é, se você quiser ver esse projeto acontecer o mais rápido possível, já deixa a inscrição aqui embaixo porque é rápido e fácil. Bora pro vídeo. Tudo que existe ao nosso redor, em todo o universo, sofre influência da gravidade. Até mesmo a luz pode ter sua trajetória desviada ao passar perto de objetos extremamente massivos. É essa força que mantém planetas em órbita, organiza galáxias e participa diretamente da formação de praticamente todas as estruturas cósmicas conhecidas. A gravidade, no fim das contas, é a grande responsável por colocar o cosmos inteiro em movimento. E esses movimentos são muito mais extremos do que normalmente imaginamos. A Terra orbita o Sol a cerca de 107 mil km por hora. O próprio Sol gira ao redor do centro da Via Láctea a aproximadamente 807 mil km por hora. Em outras palavras, a verdade é que nunca estamos parados realmente. Estamos morando em uma imensa nave cósmica que está se deslocando pelo espaço há bilhões de anos. E já que o universo está se expandindo, o que poderíamos imaginar logo de cara é que as coisas estão se afastando. Os planetas estão se afastando das estrelas, as nuvens de gás também estão se afastando, as próprias galáxias. Mas não é exatamente isso que acontece. Pois é, nessas escalas menores, a gravidade ainda é forte o suficiente para vencer o efeito de expansão do espaço. É exatamente por isso que não vemos os planetas se afastando do Sol, ou as estrelas ficando cada vez mais distantes dentro da Via Láctea. A própria Via Láctea e Andrômeda, por exemplo, continuam gravitacionalmente ligadas umas às outras e caminham rumo a uma colisão futura, em vez de se separarem. Na prática, a expansão do universo só se torna realmente perceptível em distâncias gigantescas, envolvendo grupos e superaglomerados inteiros de galáxias. É justamente nessas escalas colossais que começamos a perceber algo estranho acontecendo com o movimento da Via Láctea e de milhares de outras galáxias ao nosso redor. Neste exato momento, a Via Láctea, Andrômeda e cerca de 100 mil galáxias vizinhas viajam juntas em direção a uma imensa região conhecida como Grande Atrator. E o mais impressionante é que estamos falando de um movimento extremamente rápido, superior a 2 milhões de quilômetros por hora. O Grande Atrator está localizado a 220 milhões de anos-luz da Terra, na direção da constelação do Centauro. Essa região é considerada uma anomalia gravitacional gigantesca, capaz de desafiar parcialmente a própria expansão do universo. Para se ter uma ideia de sua escala, os cientistas estimam que a massa dessa região possa equivaler a cerca de 1 quatrilhão de sóis, tornando-a uma das estruturas gravitacionais mais extremas do universo local. A descoberta remonta ainda à década de 1970, quando a radioastronomia descobriu que a nossa galáxia estava se movendo em uma velocidade muito rápida em relação à radiação cósmica de fundo, o resto do Big Bang há bilhões de anos. Pouco tempo depois, os astrônomos perceberam que isso também estava acontecendo com outras galáxias vizinhas, em escalas muito maiores, o que era realmente muito estranho. Com o avanço da radioastronomia ao longo de décadas, os astrônomos descobriram que, escondido numa região específica do espaço, existe um gigantesco aglomerado conhecido como aglomerado Norma. Essa estrutura é absolutamente colossal,
contendo uma massa estimada de 1 trilhão de sóis. Durante muito tempo, acreditou-se que ele pudesse ser o verdadeiro responsável pela grande atração gravitacional observada no Grande Atrator. E de fato, sua influência gravitacional é gigantesca e isso é inegável. Porém, conforme os modelos cosmológicos foram ficando mais precisos, os cientistas observaram que o aglomerado Norma sozinho não era suficiente para explicar completamente o movimento das galáxias ao nosso redor. Existia algo ainda maior influenciando toda aquela região do cosmos. Quando os astrônomos deixaram de analisar apenas uma pequena área do espaço e passaram a observar estruturas em escalas muito mais amplas, uma descoberta mais impressionante surgiu. Não apenas a Via Láctea e o grupo local estavam se movendo naquela direção, mas o próprio Grande Atrator também parecia estar sendo puxado por uma estrutura muito mais massiva. Essa gigantesca concentração de galáxias recebeu o nome de superaglomerado de Shapley. O superaglomerado Shapley é simplesmente uma das maiores estruturas já identificadas no universo próximo. Ele abriga mais de 8.000 galáxias e possui uma massa equivalente a dezenas de milhões de bilhões de sóis. Em escalas cosmológicas, trata-se de uma verdadeira muralha gravitacional, capaz de influenciar o movimento de muitas regiões dentro do universo local. Hoje, muitos astrônomos acreditam que parte significativa do movimento observado no Grande Atrator acontece justamente devido à influência gravitacional exercida por esse superaglomerado. Isso significa que, tecnicamente, não estamos sendo atraídos apenas pelo Grande Atrator. Na realidade, toda a nossa região do universo, incluindo a Via Láctea, o grupo local, o Grande Atrator e milhares de outras galáxias, parece estar convergindo lentamente em direção a Shapley. É como se estivéssemos observando diferentes correntes gravitacionais dentro de uma imensa cadeia cósmica. Porém, quando observamos em distâncias ainda maiores, a expansão do universo começa a dominar completamente. Nessas escalas extremas, a gravidade perde sua capacidade de manter estruturas tão vastas unidas, e as galáxias passam a se afastar umas das outras de maneira cada vez mais acelerada. Por mais assustador que o Grande Atrator seja, ele não vai ser eterno. Até mesmo a própria expansão do universo vai acabar afastando ele próprio ao longo de muitos anos, em uma escala de futuro que sequer podemos imaginar. Em outras palavras, a expansão cosmológica é inevitável para qualquer tipo de estrutura. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!